2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos, o verso de número 6 e o verso de número 7. Aqui Paulo está falando sobre a vinda de Jesus e os enganos. E nesses 2 versículos, Paulo, pela revelação do Espírito Santo, vai dizer o porquê a apostasia ainda não começou e também a apostasia total, E também o homem da perdição ainda não foi levantado. Verso 6: E agora sabeis o que o detém. Alguém está detendo esse homem da perdição para ser manifestado, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Verso 7: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Queridos, alguém aqui no planeta Terra está agindo, atuando, e por isso o diabo ainda não tem liberdade total para manifestar o poder das trevas. E nós vamos ver quem é que está aqui, que ainda impossibilita a ação do mal. Imagina você, já viu uma represa? Aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, uma represa se rompeu, acabou com uma localidade, matou muitas pessoas. Imagina uma pequena rachadura ali nas paredes da represa e de repente começa a água a passar e rompe isso tudo. O mal ainda está sendo controlado aqui no planeta Terra. Quem que está detendo a ação do mal? Nós vamos ver quem é esse detentor. A primeira coisa que vemos nesses 2 versículos é que o mistério é chamado de mistério da iniquidade, do pecado, já opera. Olha o verso 7, comecinho. Com efeito, o mistério da iniquidade, da maldade, do erro, da destruição, de tudo aquilo que não presta, já opera. Então, desde a época lá de Paulo, desde a época de Adão, de Eva, esse mistério, esse poder do mal opera na humanidade, já está trabalhando. Esse mal não é algo que vai acontecer no futuro, já atua no mundo desde que o homem pecou. Em 1 João capítulo 2, verso 18, diz assim: Filhinhos, já é a última hora. Isso daqui é o discípulo de Jesus da época lá do início da igreja. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, desde aquela época, e quando nós vemos na história quantas pessoas usadas por Satanás para trazer prejuízo, morte, destruição, calamidade, etc. Irmãos, todo ano a gente ouve, bateu recorde, é recorde em cima de recorde a produção de grãos, todo ano. Eu não sei como consegue, mas todo ano aumenta cada vez mais e mais a produção. Essa produção daria para amenizar a fome de todo o mundo, mas isso acontece? Não. Por quê? Porque o amor é o dinheiro. As pessoas querem dinheiro, as pessoas querem enriquecimento, as pessoas querem destaque, querem fama. A pessoa tem bilhões, né? Você está contando agora de manhã sobre uma pessoa que tem bilhões, ela não distribui nada,
É mais fácil chegar na casa de um pobre, coitado como nós, e a pessoa falar: vem aqui tomar um cafezinho, senta à mesa, pega aquilo que tem, aquilo que não tem, aquilo que ia guardar, do que daqueles que estão lá em cima afortunados. Não é? Então nós vemos aqui que esse mal já atua no mundo. A corrupção, a injustiça, a rebeldia contra Deus sempre esteve presente. É que hoje a mídia, não é? Ela escancara algumas coisas. Não é tudo não, viu? A gente pensa que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada. As coisas que estão escondidas são muito maiores do que essas que aparecem por aí. A sujeira é terrível. O que estão fazendo na humanidade é horrível. Então, irmãos, o mistério, a maldade sempre existiu. O diabo sempre trabalhou. E ele está trabalhando, preparando tudo, porque ele sabe da derrota final. Ele sabe do fim que lhe aguarda. É assim como você já teve um móvel na sua casa que você não percebe, de repente você olha no chão, tem aquele pozinho e o móvel já era cupim por dentro, acabou com o móvel. É isso que o diabo faz na humanidade. Ele vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo. O que ele quer fazer nos nossos dias? Ele quer distorcer tudo. Ele tem um ódio das coisas de Deus. Quando falamos em família, o ódio, o diabo estremece, baba. Ele não quer famílias como Deus criou. E por isso a gente vê toda a deturpação. Eu e Miriam sempre conversamos sobre isso. Eu não consigo entender esses mesmos que são contra a família, aí unem-se homem e mulher e querem ir lá no cartório e papel assinado. Eles são contra, por que querem? Tinham que ser coerentes no mínimo, mas não há coerência na maldade. E vai daí a pior. Você sabe qual é a coisa que mais rende no mundo hoje? Podia dizer tráfico de armas, rende muito. Drogas, rende muito. Mas sabe o que rende mais nesse mundo hoje? Está no primeiro lugar? O tráfico humano. Ninguém fala. A gente não ouve notícia. Porque aqueles que estão lá em cima, eles estão envolvidos. É assustador. De vez em quando a gente vê no Brasil uma denúncia aqui ou ali do que acontece no norte, nordeste do Brasil, e logo se cala e ninguém fala mais nada. Então a iniquidade está aí. Queridos, o pecado, ele diariamente bate na porta do nosso coração, ele quer entrar. É uma realidade. E todos os dias a gente precisa decidir entre Deus e o pecado. Aí a segunda coisa que nós vemos nesses dois versículos é que há alguém que detém ainda esse homem do mal, da perdição, de uma forma mais escancarada. Por que não acontece? Porque alguém ainda está impossibilitando. Ó o verso 6: e agora sabeis o que o detém. Paulo está falando para os irmãos ali que eles sabiam. Nós não sabemos, mas vamos saber hoje. Pelo menos vamos pensar. Vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é esse que detém a ação do mal, a ação total? Paulo está falando, vocês sabem, para a igreja ali em Tessalônica. Bom, eu vou ver três interpretações, tá?
pensando um pouquinho naquela época, o que eles sabiam naquela época. A primeira interpretação daquela época é que o que detinha ainda era o Império Romano. Roma dominava sobre todo o mundo conhecido daquela época, ou maioria do mundo conhecido. Então alguns, principalmente os pais da igreja daquele tempo, os primeiros daquela tempo, alguns acreditavam, historiadores daquela época, acreditavam que o mal, esse poder da maldade, ainda estava sendo dominado porque o Império Romano ainda controlava tudo. Eu não penso assim. A segunda interpretação, no meio evangélico, nosso meio, a maior parte acredita que quem está detendo ainda o poder de Satanás aqui é o Espírito Santo e a igreja. Mas vai chegar um momento em que o Espírito Santo e a igreja vão ser elevados ao céu, à presença de Deus Todo-Poderoso. E aí então o diabo vai pintar e convidar, como nunca teve liberdade antes de fazer. O Espírito Santo veio porque Jesus foi assunto ao céu e ele prometeu: venha o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus, é um só Deus, é Ele que está atuando aqui. E não acontece maiores barbaridades no nosso mundo porque o Espírito Santo e a igreja do Senhor, eu estou falando igreja, não estou falando denominação, não estou falando invenção humana, placa. Eu estou falando de um povo, de um remanescente fiel que vive nesse mundo, mas sabe que não pertence a esse mundo. Um povo que pensa as coisas do alto, que vive para Deus, que entende que está aqui para pregar, anunciar o reino de Deus. O Espírito Santo e a igreja. Aleluia. Eu creio nisso. A terceira interpretação é uma interpretação mais teológica, os teólogos, que não difere da segunda. Só que eles não falam do Espírito Santo da igreja. Eles falam que é o poder soberano de Deus. Queridos, seja o que for, quem está por trás de tudo é o nosso Deus. É Ele que não permite. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Quantas coisas Deus já te livrou, quantas coisas Deus está te livrando, quantas coisas que nós nem sabemos, o risco que passamos, o perigo que enfrentamos, e os anjos do Senhor que se acampam ao nosso redor, nos livram, porque nós tememos a Deus. O diabo não pode fazer aquilo que ele quer, porque Deus está no controle. Deus é soberano. Toda a história está sendo escrita por Deus. Não são os homens. Aquela nação invade aquela nação. Estamos lendo ali no Antigo Testamento toda a história. Deus pega uma nação, levanta uma nação e usa aquela nação para destruir o seu próprio povo, porque o povo se afastou de Deus. Aí aquela nação que viveu um tempo de glória, Deus olha e fala: agora é com você, vem cá. O povo foi dividido, o povo de Deus, com a morte de Salomão. Roboão entrou para reinar no lugar dele. E o povo foi dividido: norte, sul, Galiléia e Judéia. O povo do norte, da Galiléia, se afastou de Deus. Deus espalha aquele povo por todas as nações, nunca mais voltaram. O povo do sul, Israel, em vez de falar: Deus tem misericórdia, Deus, por favor, Deus, nós vamos voltar, Deus, eles ficaram felizes. Eu quero fé, bem fé, bem fé. Deus falou: ah, é? Então o próximo povo vai ser você. E
foram levados para o cativeiro na Babilônia, 70 anos, servindo de escravos. Queridos, eu vejo uma coisa muito triste que acontece no meio evangélico. Determinado pastor acontece alguma coisa, os outros, bem feita, né? Falta de amor. A Bíblia fala assim: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. A gente tem que pedir para Deus ter misericórdia. Nós não somos melhores do que ninguém. Se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos, fuzilados, condenados. Então, amados, não era o Império Romano. Deus podia usar o Império Romano para isso, mas eu creio que esse poder de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas é que o diabo ainda não pode fazer. Quando a gente olha para Israel, um país desse tamanho, rodeado de nações que têm ódio de Israel, é um ódio profundo. Como é que eles não conseguem? Porque Deus está no controle. Amém. Teve a guerra de 6 dias. Os vizinhos de Israel, agora, nós vamos acabar com Israel. Levantavam os aviões com os bombardeios, tal, para acabar com Israel. Israel sumia dos radares. Os aviões ficavam perdidos. Israel, aquele paísinho pequenininho, ganhou a guerra. Mas não foi Israel, foi o Deus de Israel. Amém. Não é você, é o teu Deus. Amém. O maligno, o mal não pode tocar em nós, amados. Amém. Nós não precisamos temer nada, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Poder soberano de Deus. Agora, querido, hoje ainda há esse freio. Mas vai chegar o tempo que não vai mais haver possibilidade de conversão, de entrega. Então, toma a decisão hoje. Fala para Deus hoje: Deus, eu quero ficar do teu lado. Deus, eu quero ficar submisso ao Senhor. Em terceiro ponto, e finalizando, o tempo de Deus chegará. O tempo de Deus chegará. Olha lá no finalzinho do verso 6. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Deus sabe. Deus é dono do tempo. Deus não atrasa, nem adianta. Deus, no momento certo, vai acontecer, a profecia vai se cumprir. Nós vamos ser elevados aos céus. Nós vamos viver para sempre na presença do nosso Deus. Não haverá mais choro, mais lágrimas. Não haverá mais enfermidade. Porque a gente sofre tanto com enfermidade. Acabou. Mas aqueles que ficarem, aí vai chegar o tempo onde as trevas vão prevalecer aqui. Então você pode hoje falar: Deus, eu quero o Senhor. Já viu aqueles tribunais, né? O juiz senta lá em cima, todo mundo tem que prestar reverência para ele, e do lado tem o martelinho. Já viu o martelinho? Então aí vai falar um, fala outro, advogado, e etc, tal. Aí a hora que o juiz pega o martelinho e bateu o martelinho, acabou. Está decidido, a sentença vai ser pronunciada. Deus vai bater o martelinho dele. Chegou o tempo. A última trombeta vai tocar. A igreja vai ser levada aos céus. Ai daqueles que ficarem aqui. Queridos, nós temos um tempo ainda. Tempo da graça do Senhor. Então vamos acertar tudo aquilo que a gente precisa acertar. Vamos acertar a nossa vida. Aquele pecado, talvez, que você está lutando com ele, e fala: Deus, eu não aguento mais, se não for o Senhor, Então nós aprendemos que o mal, ele já está agindo no planeta Terra, sempre agindo, mas Deus segura ele.
Essa condenação é a oportunidade de arrependimento. Nós podemos ainda falar: Deus, muda a minha vida. Então, a primeira coisa que aprendemos: o mistério da iniquidade mostra que o mundo está perdido. O poder que detém mostra a misericórdia de Deus, porque se não fosse pela misericórdia de Deus, ninguém seria salvo. E a terceira coisa é que o futuro é certo, e ele mostra que Jesus é a salvação. E diante disso nós escolhemos Jesus, Deus, reino dos céus, ou ficar nesse mundo perdido aqui. Quero convidar você a baixar a cabeça e fechar os teus olhos.